Bem, vamos mergulhar num tema que toca o coração de toda a vida espiritual: a oração. É um ato que parece tão simples, mas que esconde uma profundidade teológica assim imensa e, às vezes, um aparente paradoxo. E aqui está a grande questão, não é mesmo? Se Deus, na sua providência eterna, já determinou tudo o que vai acontecer, por que a gente reza? Será que as nossas súplicas são uma tentativa, talvez um pouco ingênua, de convencer Deus a mudar de ideia? Ou será que existe uma lógica muito mais profunda por trás de tudo isso? Uma lógica que não só não anula a sabedoria e a imutabilidade de Deus, mas que na verdade se encaixa perfeitamente nelas. Para a gente conseguir desvendar esse aparente paradoxo, São Tomás de Aquino nos convida a dar um passo para trás. É o seguinte: antes de questionar o porquê da oração, a gente precisa primeiro entender o quê e o como. Se a gente entende a natureza da oração, a sua finalidade se torna clara como a luz do dia. E para fazer isso, vamos explorar 4 aspectos bem práticos. Primeiro, a gente precisa mesmo de palavras para rezar. Segundo, como lidar com a distração. Terceiro, qual a diferença entre rezar muito e rezar sempre? E por fim, o que faz uma oração ser, de fato, eficaz? Vamos começar com uma pergunta bem direta. Para que falar se Deus já sabe o que está no nosso coração? A oração não deveria ser um ato puramente interior, silencioso? O que São Tomás de Aquino esclarece é que, na essência, no fundo, a oração é um ato interior. É a mente que se eleva a Deus. Mas isso não significa que a oração vocal, a falada, seja inútil. Pelo contrário. A oração vocal não existe para informar a Deus, mas para servir como uma expressão externa e até como uma ajuda para essa oração que acontece dentro da gente. E olha só, existem 3 motivos bem importantes para usarmos a voz. Primeiro, as palavras ajudam a despertar e a focar a nossa própria devoção. Segundo, é uma forma de servir a Deus com tudo que Ele nos deu, inclusive nosso corpo e nossa voz. E terceiro, às vezes o sentimento na alma é tão forte, tão veemente, que ele simplesmente transborda em palavras. Ou seja, a oração vocal é para nós, não para Deus. Agora, vamos para um problema que, todo mundo enfrenta: a distração. Se a oração é a elevação da mente, o que acontece quando a nossa mente insiste em passear por outros assuntos, mesmo quando a gente não quer? Será que a oração perde todo o seu valor? São Tomás de Aquino é genial nisso. Ele identifica 3 níveis de atenção. O primeiro, mais básico, é prestar atenção nas palavras, para não errar a pronúncia. O segundo é focar no sentido do que a gente está dizendo. Mas o terceiro, e o mais importante de todos, é manter a atenção no objetivo final da oração, a união com o próprio Deus. Mesmo que a gente se esqueça das palavras ou do seu sentido, se a mente está voltada para Deus, a atenção essencial está ali. E aqui entra uma distinção que é crucial. Uma coisa é a mente divagar por fraqueza, por cansaço. Outra, completamente diferente, é abandonar a atenção de propósito, sabe? Consentir na distração. É esse ato voluntário de se distrair que anula o fruto da oração, porque aí já se parece com uma zombaria. Mas olha que verdade consoladora. Deus olha principalmente para a intenção inicial que nos move a rezar. Se a gente começa a oração com a intenção certa de se elevar a Ele, essa intenção sustenta o mérito e o poder da oração, mesmo que, por fraqueza, nossa mente acabe se distraindo no meio do caminho. Isso já puxa o gancho para a nossa próxima dúvida. A Bíblia nos diz para orar sem cessar. Mas o que isso quer dizer? Que a gente deve ficar repetindo palavras o dia inteiro? O que é mais valioso? Uma oração longa, cheia de palavras, ou uma oração que é contínua? A verdadeira oração contínua não está na boca, mas no coração. É a continuidade do desejo da caridade. Quando tudo que a gente faz, do trabalho ao descanso, é orientado por esse desejo de amar e glorificar a Deus, a nossa vida inteira se torna uma oração. Os momentos de oração formal com palavras servem justamente para reavivar esse desejo que deve ser contínuo. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Usar muitas palavras só por usar, de forma supérflua, é o tal do multilóquio que o Evangelho condena. É um erro. A verdadeira oração longa é aquela que se estende não no número de palavras, mas na duração de um afeto fervoroso. Ela deve durar o tempo que for útil para manter aceso esse fervor interior, sem que isso cause cansaço ou tédio. E finalmente a gente chega ao ponto central. Aquele ponto que amarra tudo e nos reconecta à nossa pergunta lá do começo. Afinal de contas, o que torna uma oração poderosa? O que faz com que ela não só mereça a graça, mas também obtenha aquilo que a gente está pedindo?
Para que a oração seja realmente eficaz em obter o que se pede, São Tomás de Aquino, seguindo a tradição da Igreja, estabelece 4 condições. A gente deve pedir por nós mesmos, pedir coisas que são necessárias para a nossa salvação, pedir com piedade, com devoção e, por último, pedir com perseverança. E aqui está o ponto-chave, a virada de chave. A força da oração está enraizada nas virtudes. A caridade, que é o amor a Deus, é o que dá mérito à oração. Mas é a fé, a confiança no poder e na misericórdia de Deus que fundamenta a nossa capacidade de obter o que pedimos. Então, voltando à nossa questão inicial, a oração não serve para mudar a vontade de Deus, ela serve para cumprir as condições que a própria providência divina estabeleceu para que a gente receba seus dons. A oração não muda o plano divino, ela é parte do plano divino. É a causa segunda que Deus, em sua sabedoria infinita, ordenou para que certos efeitos fossem alcançados por meio dela. Se este conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.